Hi folks, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Oliveira, para quem não me conhece, e hoje eu vim gravar para vocês o meu relato de parto. Como vocês já sabem, quem me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o link do meu Instagram para que vocês possam seguir. Vocês já sabem que minha pico-ruxa já nasceu, então eu vim aqui gravar para vocês um pouquinho, comentar, né, compartilhar um pouco da minha experiência, de como que foi, fazer um relato de parto mesmo. Eu não consegui gravar no dia, foi tudo muito corrido e bem doloroso. Então no momento eu nem pensava em gravar, eu só queria que a neném nascesse e que aquela dor passasse. Então eu vim aqui contar pra vocês, compartilhar com vocês. Então antes de começar, deixem muitos likes, se inscreva aí no canal, compartilhe com a galera para que essa família cresça cada dia mais e mais. Espero que vocês gostem e bora lá pro vídeo. Então, para começar, nossa bebê nasceu no dia 11 de maio de 2019, às 11h53 da noite. Na semana do dia 10 de maio, né, dia 11, 10 de maio, eu estava com 39 semanas. E se você acompanhou meu diário de gravidez, eu tive uma diabetes gestacional. E pelo fato de eu ter tido uma diabetes gestacional, de eu estar tendo a diabetes gestacional, eu não podia passar das 40 semanas. Eu tinha conversado com a médica e por conta da diabetes gestacional eles não aconselhavam que a gravidez passasse de 40 semanas. Então se eu chegasse a 40 semanas e não entrasse em trabalho de parto, não tivesse nenhum sintoma de trabalho de parto, eles iam me internar e induzir o parto. E quando ela me disse isso, era uma coisa que literalmente eu não queria passar, porque eu já tinha visto vídeos de como funcionava e sabia que eu ia ter que ficar internada sozinha, sem meu marido, passando por dor, sem ninguém ali do meu lado, só eu, a bebê e Deus. E eu não queria, sabe? Eu não queria que fosse assim, eu não queria mesmo. Então, quando ela me disse, eu fiquei bem chateada, pedi muito a Deus para que isso não acontecesse. E se você acompanha o diário de gravidez, desde as 35 semanas de gravidez eu vinha sentindo contrações, mas elas não eram contrações de trabalho de parto, pois não estavam afetando o colo do útero, mas elas eram contrações dolorosas. Eu sentia dor e tudo que eles me aconselhavam era tomar paracetamol ou fazer uma ducha de água quente ou relaxar e, sabe, não era suficiente, as dores eram bem incômodas, mas das 35 semanas até as 38 semanas, essas contrações, por mais dolorosas que fossem, meio que eu acostumei com as dores, não eram tão intensas. Hoje em dia eu sei o que é dor intensa de parto, mas elas não eram tão intensas, então dava pra viver, né? Dava pra continuar a vida tranquila. Mas quando eu fiz 35 semanas, eu achei que era trabalho de parto, porque é mãe de primeira viagem, senti uma contração, senti uma dorzinha, já acha que a bebê vai nascer. E graças a Deus não era, né? Porque senão ela ia nascer no tempo antes do tempo, né? E então, quando eu tava com 38 semanas, conversei com a diretora, conversei com a médica e ela disse que se eu passasse de 40 semanas, se eu chegasse a 40 semanas e não tivesse entrado em trabalho de parto, eles iam induzir. Então eu pensei, preciso fazer algo para estimular, né, essa bebê a nascer. E quando eu tava com 38 semanas e 39 semanas, eu estava tendo sempre muitas contrações e elas estavam sendo bem fortes. E toda vez que eu ia nas consultas, eu fazia o cardiotoco, que é uma maquininha que eles colocam uma bolinha no meio da barriga para escutar o coraçãozinho, no meio da barriga para monitorar as contrações, e uma no cantinho de um dos lados de onde o neném está para monitorar os batimentos cardíacos do bebê. Então, sempre que eu fazia esse cardiotoco, davam as contrações, e as contrações eram bem altas, ou seja, bem dolorosas, mas elas não eram ritmadas para afetar o colo do útero, para entrar realmente um trabalho de parto ativo. Então, eu tinha que sempre voltar para casa com aquelas dores incômodas e aguardar. Quando eu entrei nas 39 semanas, eu pensei, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer algum exercício, algo do tipo, para que a bebê nasça, para que eu não tenha que induzir esse parto, para que seja algo mais natural possível. Então, no dia 10 de maio, era à noite, meu marido estava na escola,
de condução. Eu tava em casa e eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Vou entrar no YouTube e colocar exercícios para entrar em trabalho de parto. Não custa tentar? Quem sabe? Eu coloquei assim no YouTube. Primeiro vídeo que apareceu, eu entrei e só tinha comentários de pessoas dizendo: nossa, seu vídeo ajudou muito, nossa, seu vídeo foi muito bom. Comecei num dia fazendo seus exercícios, no meio da noite entrei em trabalho de parto. Eu falei, é esse mesmo, é disso que eu preciso. Tinha, acho que uns 10, 15 exercícios por aí. Eu peguei, liguei o som, bem gostosinho, e fiz exercícios de agachamento, de contrair, de não sei o que, vários tipos de exercícios. Eu não aconselho você a fazer exercício se você estiver grávida e estiver antes das 37 semanas. Se você tiver após 37, 38 semanas, ok, mas sempre com orientações médicas, por favor. Então eu falei, vou fazer. E fiz. Eu fiquei uns 30 minutos fazendo exercício, cansei. Doía. Mas não tinha acontecido nada. Lembro que a máquina de lavar roupa tinha quebrado e a gente ligou pro meu pai para ele ajudar a gente a arrumar, né, vídeo chamada. E meu marido arrumou. Eu tava tranquila naquela noite, tinha feito os exercícios, tava cansadinha, tomei um banho, tudo bem. Fomos dormir. Lembro que deu umas 2 horas da manhã, comecei a sentir uma contração ali. Aí fui no banheiro, porque grávida só vai no banheiro. E eu fui fazer xixi, né? E quando eu fui fazer xixi, eu fui me limpar, saiu um pouco do tampão mucoso. Eu não tinha certeza se era tampão mucoso, se não era, porque por foto é de um jeito e outras pessoas são de outro jeito. Enfim, quando eu vi era uma gosma meio esverdeada, e era meio esverdeada, meio amarelada. E era bastante, assim, a quantidade. E aí eu olhei assim e falei, acho que é meu tampão mucoso, mas isso não significa nada, não quer dizer que entrou em trabalho de parto, porque muitas mulheres podem perder o tampão mucoso no momento do parto, muitas mulheres podem perder, tipo, semanas antes, como pode perder no mesmo dia. Então, eu tava bem desencanada. A única coisa que, quando saiu, eu falei, amor, saiu meu tampão mucoso. Fiquei meio feliz, né? Porque, querendo ou não, é um indicativo, né? E tudo bem. Eu não achei que pudesse ser, mas estava com aquela sensação, poxa, acabei de fazer os exercícios, né? Vai que resultou em algo. Então, eu fiz meu xixi, fui deitar para descansar um pouco, porque era de madrugada, queria dormir, né? E era de sexta para sábado, então eu queria descansar. Quando eu deitei, devo ter tirado um cochilo de 20 minutinhos, eu já acordei com uma outra contração bem forte, bem diferente das contrações que eu estava tendo, né? E falei, nossa, tá difícil, vou voltar a dormir mais um pouco. E conforme foi indo, eu fiquei com essas contrações, vindo. Eu só sei que foi umas 3 horas da manhã, 3h30, as contrações vinha. E eram umas contrações fortes, dolorosas. E não tinha posição que ficava boa. E aí eu virei pro meu marido e falei, vou tomar uma ducha, jogar uma água quente pra ver se relaxa. Pra ver se passa essa dor, porque não tá passando, não consigo deitar, não consigo dormir, e toda hora que eu acordo eu tenho uma contração, então eu vou tentar. Mas nisso a gente já tava meio que marcando, né, cronometrando no Baby Center, que é o aplicativo que a gente tava seguindo, tava cronometrando todas as contrações pra ver se não tava entrando em trabalho de parto mesmo. E aí fui na ducha, deu uma aliviada, só que assim, dá muita raiva, porque ao mesmo tempo que alivia, não alivia, sabe? E aliviava só se você estivesse debaixo do chuveiro. Logo quando você saía, já passava 2 segundos, já começava a dor intensa, você queria ficar lá, eu só queria ficar debaixo do chuveiro, porque era tranquilo e era o mais confortável possível. Mas não dava. E aí eu fiquei, acho que tomei umas 2 vezes banho, né? Fiquei debaixo da ducha pra relaxar. E não tava dando. As contrações estavam vindo de 2 em 2 minutos. Não. Tava vindo de 4 em 4 minutos. E ficou vindo de 3 em 3 minutos. Às vezes vinha de 2 em 2, voltava pra 3 em 3. Tava ritmado, mas não tava. Era meio confuso. E aí teve uma hora que só ficou vindo de 3 em 3, de 3 em 3 em 3 em 3 minutos.
E eram umas dores insuportáveis, eu não aguentava. Quando elas vinham eu tinha que sentar, ficar parada, respirar. E eu não aguentava, nem respirar eu aguentava, era uma dor, assim, insuportável. Assim, eu tô contando minha experiência, eu sou muito fraca pra dor, então eu já imaginava que pra mim ia ser complicado. Mas eu não imaginava que seria uma dor assim, e eu não sei explicar como que é essa dor. É uma dor muito estranha. Eu falava pro meu marido que parecia que uma contração parecia menstrual, umas cólicas menstruais, ao mesmo tempo parecia que estavam me rasgando por dentro, ao mesmo tempo parecia que estavam me dando umas facadas nas costas. Era horrível, porque tinha vezes que vinha na frente, nas contrações, tinha vezes que vinha nas costas, tinha vezes que doía tudo, era horrível. E pra ajudar, no mesmo tempo que tava vindo as contrações, eu tinha vontade de fazer cocô. E fazer cocô com contração, minha querida, oh, coisa difícil. Então eram por volta das 4 horas da manhã e as contrações estavam vindo de 3 em 3 minutos e eu virei pro meu marido e falei, não tá dando, eu não estou conseguindo, não estou aguentando, vamos pro hospital, alguma coisa tem, ou ela tá para nascer, ou sei lá, eu não sei o que tá acontecendo, vamos ver o que tá acontecendo, não é possível. E aí meu marido falou, não, vamos pro hospital. E como a gente já tava ansioso, a gente já pegou todas as malas, a minha mala, a mala da neném, levamos pro carro, colocamos tudo certinho e fomos pro hospital, no Garcia da Horta, que é aqui em Portugal. Chegamos lá por volta das 5 horas e eu estava com muita dor. Eu não conseguia sorrir, as dores estavam intensas. E aí eu lembro que eu passei na triagem, expliquei pra enfermeira, porque lá primeiro você passa na triagem, explica pra enfermeira, depois você vai faz o cardiotoco para que eles possam realmente ver se você tá realmente tendo contrações. E depois, se você estiver realmente tendo contrações, você passa com uma médica para fazer um exame de toque, para ver quanto você dilatou e tal. E aí, se você dilatou o suficiente, você é internado, senão manda você para casa ou manda você andar um pouquinho. Então, eu cheguei por volta das 5h30, por aí no hospital. Por volta das 5h40 fui atendida pela triagem, pela enfermeira, expliquei o que estava acontecendo, que eu tinha perdido um tampão mucoso, que as contrações estavam insuportáveis, eu não estava aguentando. E ela fez todo o cadastro, escreveu tudo o que estava acontecendo, tudo que eu tinha falado. E aí eu voltei para a sala de espera, esperei um pouquinho e eles me chamaram para fazer o cardiotoco. No cardiotoco eu fiquei uns 30 minutinhos, que é mais ou menos o tempo que eles precisam para verificar realmente se eu tô tendo contrações, para verificar se o bebê está tranquilo, tá bem, tá tendo os batimentos cardíacos certinhos. E no cardiotoco realmente constatou que eu estava tendo contrações bem altas e de 3 em 3 minutos mesmo. Então, como elas estavam ritmadas, estavam de 3 em 3 minutos, e estavam bem altas, eu estava sentindo muitas dores, elas me pediram para esperar um pouco, para que eu passasse com a médica para fazer o exame de toque. Quando eu passei com a médica para fazer o exame de toque, eu estava apenas com 2 centímetros de dilatação. Quando ela falou isso, eu falei, o quê? Como assim? Essa dor intensa, toda essa dor que eu estou passando ainda vai piorar. Eu já achava que eu tava lá com 7 centímetros, sabe? Já tava pra quase ter a neném, mas tinha ainda chão pra mim. E aí a médica virou pra mim e falou assim, bom, você tá com 2 centímetros de dilatação, ainda não é considerado trabalho de parto ativo. Eles consideram trabalho de parto ativo quando você tem 3 centímetros de dilatação. E como eu tinha só 2, ela pediu para que eu andasse no hospital mesmo, ali no estacionamento, porque o hospital é bem grande. Pediu para que eu andasse. Na hora que ela me atendeu era por volta de umas 7 horas. Então ela falou assim para mim, peço que você ande por torno de 2 horinhas, eu volte aqui por volta das 9. Era 6? Isso, era umas 6 horas. Eu volte por volta das 9 e aí a gente vê se você dilatou, porque andar faz muito bem, ajuda a dilatar mais. Então tudo bem, saí, fui com meu marido, comecei a caminhar. Dei uma caminhadinha ou outra e tava contornando o hospital. Quando eu dei o primeiro contorno, estava na metade de terminar com a volta, né, do hospital, que é bem grande, quem conhece o Garcia da Horta sabe que é grande. Eu comecei a sentir muita dor.
Era um passo e dor, era 2 passos mais dor. Nossa, eu respirava, doía, era uma dor insuportável. Eu não aguentava ouvir nem meu marido falar, eu tava insuportável, eu não aguentava falar, eu não conseguia rir, eu só estava de saco cheio daquela dor, doía muito, mas muito, mas muito. Aí eu tava com vontade de fazer xixi, com vontade de fazer cocô, e as dores só vinham, só vinham, só vinham e não melhoravam, não melhorava. Eu andava, piorava, eu sentava, piorava, tudo doía. Então, eram umas 8 horas, eu já não aguentava mais andar, ela tinha pedido para que eu voltasse às 9 e eu já não aguentava mais, então meu marido pensou, vamos voltar, você já não tá aguentando, vamos voltar. Fomos entrando no hospital, de volta nas urgências obstétricas, eu tive que passar num banheiro pra fazer cocô e fazer cocô com contração. Sério, sério mesmo, dói muito, muito, muito mesmo. E aí eu fiz, consegui fazer, saí do banheiro ainda com mais dor ainda e fui pra chamar a médica. E logo quando eu voltei, tava muito cheia a parte obstétrica, tava cheia de grávidas e a médica não estava no momento, e aí eu tive que esperar, e aquela espera foi uma tortura, Sem contar que logo antes, quando eu cheguei, eu tinha, na noite anterior, eu estava com fome, na noite anterior, de sexta pra sábado, eu estava com fome e comi um miojo com requeijão, que eu amo, que eu passei, tipo, uma gravidez comendo, porque eu era fascinada, sou fascinada por requeijão com miojo com requeijão. E tinha comido e eu estava passando tão mal, que eu cheguei a vomitar todo o miojo. E quando eu voltei da caminhada, voltei umas 8 e pouco, a médica não estava, eu tive que esperar. E no assento da espera era de metal, tive que ficar sentada lá. E as dores vinham, e eu só gritava, eu fazia... E eu não podia berrar porque tinha muita gente e ficavam me olhando, eu não podia fazer muita coisa porque as pessoas me olhavam, mas ao mesmo tempo eu não queria nem saber porque eu não aguentava mais. Toda hora eu ia no banheiro porque eu sentia vontade de fazer cocô. E toda vez que eu ia tentar fazer cocô, doía muito. Eu conseguia fazer, mas doía muito porque ao mesmo tempo que eu fazia força para fazer cocô, a contração vinha junto e aí doía, era uma dor lá embaixo junto. Nossa, era uma dor insuportável. E aí tudo bem, eu esperei, pedia pro meu marido, pelo amor de Deus, peça para que eles me atendam logo, porque eu não tô aguentando mais. Peça ajuda, por favor, me ajuda. Eu só queria fazer isso, falava isso, me ajuda, pelo amor de Deus, faça passar, me ajuda. As pessoas deviam estar de saco cheio de me ouvir pedindo ajuda. E aí meu marido conversou com o recepcionista para que visse logo uma médica para que me ajudassem e me atendessem. E aí a médica foi me diagnosticar de novo para ver quanto que eu estava de dilatação. E eu estava com quase 3 centímetros de dilatação. Estava próximo de 3 centímetros, ela falou, porque já estava diferente do que quando eu cheguei. Então, ela achava que estava com 3 centímetros e que ia me internar. Essa foi a parte mais delícia que eu vi. Eu falei, opa, vamos internar, vou pedir a epidural, essa dor passa. Coitada. Fui pedida para esperar na salinha de espera, até que eles arrumassem tudo, demorou uma eternidade. Eu não sei as horas, eu acho que foi por volta das 10, 9 horas. Eles me chamaram de novo, pediram para que eu tirasse toda a minha roupa, todos os meus pertences, colocasse dentro de um saco, tudo. Calcinha, sutiã, chinelo, tênis, brinco, colar, tudo que eu estava vestindo era para eu colocar dentro desse saco e colocar um avental e um chinelinho do hospital e entregar esse saco com meus pertences para o meu marido, porque ele não podia entrar nas urgências comigo, porque tinham muitas mulheres, né, peladas e essas coisas, e não podia entrar. E aí eu saí de uma portinha e fui para o bloco de partos e bloco de dilatação, né, digamos assim. Então elas me colocaram numa maca onde eu ia ficar esperando até chegar aos 10 centímetros de dilatação. Quando eu deitei naquela maca, a médica me deu soro e a enfermeira, né, me deu soro e eu falei assim, não tem como você me dar epidural, eu estou com muita dor mesmo.
E ela disse que como eu ainda não estava com... Eles ainda não consideravam um trabalho de parto ativo, porque ainda não estavam com os 3 centímetros de dilatação completos. Eles só tinham me internado porque eu estava com muita dor. Eu estava quase chegando a 3 centímetros, mas não tinha chego aos 3 centímetros. E eles tinham me internado por conta das minhas queixas, por conta que eu não estava aguentando de dor. Então ela não podia ainda me dar epidural, só podia começar a me dar epidural quando entrasse em trabalho ativo, trabalho de parto ativo. E aí eu só quis chorar, né? Então eles me deram mais um remédio, não sei que tipo de remédio era aquele, pra ver se dava uma aliviada nas dores, e não aliviou de nada, pra ser sincera. Eu tava tomando soro, mas esse remédio não aliviou de nada. E tudo que eu fazia era gritar de dor. Eu doía muito, muito mesmo. Se vocês comentar aí que, ai, que exagerada, sim, eu sou exagerada, sim, eu não aguento muitas dores mesmo, é coisa do meu organismo, pode ser que pessoas aguentam, mas é coisa minha, eu não aguento mesmo, eu sou fraca pra dor, eu sempre falei isso. E nesse tempo eu fiquei ali, na maca, com muita dor, e todo momento sendo monitorada com um cardiotoco, e as contrações estavam altíssimas, altíssimas, e estavam vindo muito certinhas, sabe? Muito próximas uma da outra. E então eles deixaram meu marido entrar pra ficar comigo. E o tempo todo ele me ajudou, segurou minha mão. E ele que me fazia lembrar, respirar, porque se você tá grávida, se você vai passar por isso, sério, respira. Eu achava que era bobeira, mas o fato de você respirar assim ajuda muito. As contrações, elas estavam vindo muito altas e toda vez que eu ficava mais nervosa, as contrações pareciam que pioravam. E quando meu marido falava, respira, segura na minha mão, respira, respira. Toda vez que eu respirava, eu tranquilizava, as contrações diminuíam e elas passavam mais rápido, elas iam embora mais rápido. Por mais que elas vinham logo, elas iam embora mais rápido. Mas no momento que você tá ali, sabe, tendo contração, dor, você não lembra de respirar, mas lembre, porque ajuda muito. E meu marido o tempo todo, o tempo inteiro, tava ali, respira, fica calma. E assim, foi o que me ajudou muito, foi o que me ajudou a aguentar. E teve uma hora que eu já tava com muita dor, eu berrava de dor, eu ficava ai, eu acho que o hospital inteiro me escutou. Veio uma médica pra verificar como que tava, e eu já tava com 3 centímetros de dilatação, e minha bolsa estava bem fina, então ela tava quase pra estourar. Então por conta desse fator que eu estava com 3 centímetros e a bolsa estava quase pra estourar, tava bem fina, a médica deixou me darem a epidural. Então, eles tiveram que chamar um anestesista, esperei o anestesista vir e ele me deu a epidural. Eu achei que doía, mas sério, muito tranquilo. A única coisa que você sente uma leve pressãozinha. Ele me deu primeiro deitada, né? Eu tive que deitar assim, aí ele faz toda a lavagem, faz todos os paranauê lá deles. E aí ele fala que vai sentir uma pressãozinha, você só sente uma pressãozinha, você nem sente a agulha entrar, você sente a pressãozinha por causa do líquido entrando. E aí ele coloca só um pouquinho pra ver, pra fazer o teste, né? Então ele fala primeiro, aí logo quando vai entrar o líquido você vai sentir umas beliscadinhas, uns leves choquinhos, ou do lado direito ou do lado esquerdo, me avisa. Eu senti, acho que um pouquinho de choque do lado direito, mas passou, é uma coisa que passa, você só sente na hora. E ele faz o teste, espera uns 10 minutinhos para ver se eu vou ter alguma reação. Como eu não tive, então ele introduziu, colocou o acesso, deixa o acesso aqui ligadinho, para que quando terminasse aquela dose, né, passasse, eu voltasse a sentir as dores, eu podia pedir mais dose. E aí ele me orientou a ficar com as perninhas para cima, porque aquela epidural ela é com base na gravidade, e aí eu tinha que ficar com as perninhas para cima para que ela entrasse melhor, e aí depois eu podia relaxar e ficar tranquila. E ela durava de torno de 1 horinha, então toda 1 horinha eu tinha que pedir mais uma dose. Então quando ele me deu a epidural, meu Deus, foi a bênção no céu, sério. Foi o paraíso, foi a melhor coisa do mundo. Eu já não sentia mais dor, eu ria, conversava. Eu só não conseguia dormir porque eu tenho sérios problemas de que quando eu sei que uma coisa está para acontecer, eu não consigo descansar e dormir. Então eu fiquei o dia todo acordadona. E aí
Foi tranquilo. Aí sentia dor nada, só sentia uma leve pressão, bem tranquilo, bem de boa. Só sabia que tava vindo uma contração porque tava ali o cardiotoco, tava bem sossegado. Comi umas gelatinas, tomei um suquinho, uma aguinha e bem tranquilo. Passado, acho que umas 2 horinhas, eu já tinha pedido mais 2 doses, porque tava começando a sentir dor, e aí passado 1 horinha eu pedi uma dose, passada outra 1 horinha eu pedi outra dose. Na terceira vez que eu pedi a dose, ela não estava fazendo mais efeito e as dores estavam intensas de novo e eu não estava entendendo o porquê. E aí eles tentaram colocar mais uma dose e nada, e nada, e nada. E o anestesista que me deu a epidural, que colocou a epidural em mim, estava em uma cesariana e ele precisava ficar lá, porque ele é o anestesista, e eu tinha que esperar ele terminar a cesariana para ver o porquê que eu estava tendo tantas dores, o porquê que a epidural não estava fazendo efeito. E eu não estava aguentando de dor, as dores estavam super fortes e eu já não aguentava mais, eu já não entendia mais o porquê de tanta dor. E aí as enfermeiras, sempre muito boas, querendo me ajudar, né, fazer alguma coisa para melhorar, elas me orientaram a ir lá no banheiro, na casa de banho, tomar uma ducha, jogar uma ducha na barriga, nas costas, bem quentinha, porque ajudava, e eu fiz isso, deu uma boa ajudada. Logo quando eu levantei antes de ir pro banheiro, saiu bastante água e junto com sangue, caiu assim, jorrou, a gente achou que era a bolsa que tinha estourado, mas não era, era o restante do tampão mucoso que saiu, sei lá o porquê, em líquido, não sei o que aconteceu, saiu, jorrou assim, parecia muito a bolsa, mas não era. Eu descobri que não era logo depois. E aí eu tomei a ducha, deu uma aliviada, mas nada se comparava à epidural. Voltei pra maca. Quando eu tava voltando pra maca, uma enfermeira me pegou e falou assim: você quer ficar nessa salinha, que era uma salinha mais reservada, que era onde eu ia ter a neném, porque onde eu estava com outras mães, outras pessoas tendo contrações, tentando dilatar. E aí ela falou: você quer ficar nessa salinha, que aí você fica na bola, né, de pilates, aquelas bolonas, e tenta relaxar até o anestesista vir e ver o que tá acontecendo. Aí ela falou: o que parece é que o acesso saiu do lugar e por isso que não está fazendo efeito a anestesia, mas assim que ele o anestesista sair da cesariana, ele vem aqui e arruma esse excesso e te dá de novo e você fica mais tranquila. Se você quer ficar nessa salinha, você faz isso e tal. Então eu fui pra salinha, que aí era onde minha bebê ia nascer, e aí era uma salinha reservada, peguei a bolona de pilates, fiquei sentada e resolveu bastante ficar lá sentada, fazendo assim, contraindo e fazendo assim, que ajudava a dilatar, porque por mais que eu estava tendo muitas dores, neste momento era por volta de umas 5 horas da tarde, eu ainda estava com 6 centímetros de dilatação, 5 ou 6 centímetros de dilatação e não evoluía e as dores eram muito intensas e não melhoravam. E aí eu fiquei nessa bola por um bom tempo, até que o anestesista saiu da cesariana e veio me ver, e aí eu dei glória a Deus, porque aí ele teve que tirar todo o acesso, tirar tudo e fazer tudo de novo, fazer a aplicação tudo de novo. E dessa vez eu fiz sentada, que eu achei bem mais confortável a posição sentada do que deitada. Aí você tem que ficar imóvel sem se mexer, e não doeu de novo, eu tive que fazer o processo, esperar uns 10 minutinhos para ver se tinha alguma reação. Não doeu, foi super sossegado. E aí quando a anestesia também de boa, tranquilo, super sossegado. E aí toda vez que começava a sentir a dor, eu pedia mais dose, mais dose, mais dose. Foi assim até antes da neném nascer. E depois que eu tomei a anestesia, a enfermeira veio avaliar quanto que eu estava com de dilatação. Eu não vou saber ao certo as horas, mais ou menos, porque já estava de saco cheio de ficar lá e esperar, eu estava muito ansiosa e eu não ficava olhando para as horas, eu ficava conversando com meu marido, mandando mensagem para minha família que tá no Brasil, falando que o processo de como estava sendo, do que estava acontecendo. E acho que era por volta das 6, 7 horas da noite, a enfermeira veio avaliar e eu estava com 7 centímetros de dilatação.
E minha bolsa ainda não tinha estourado, mas ela estava muito fininha e estava bem próxima, pelo que ela viu, né? Colocou o dedo, né? Ela sentiu, ela falou, nossa, tá aqui bem próximo, dá até vontade de estourar. No que ela falou, dá até vontade de estourar, ela estourou. E eu só senti fazer puf, e umas aguinhas caindo. Foi bem engraçado, eu levei um susto, porque fez puf, e saiu uma aguinha meio quentinha. E nisso ela falou, agora pode ser que o processo vá mais rápido. E se você conseguir andar um pouquinho, se mexer um pouco, ajuda. E nesse tempo todo eu ficava com cara de toco, com tudo, e eu ia no banheiro fazer xixi e tudo mais. E com acesso aqui nas costas, tava tudo tranquilo, sem nenhuma dor. E aí foi assim, foi evoluindo aos pouquinhos, demorando. Por volta das 10 horas eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Não, 10? Isso por volta das 10, por aí eu já estava com 10 centímetros de dilatação. E eu pedia, então eu estava com 9 para 10. E aí eu fui pedir mais anestesia, mais uma dose, porque eu já estava com muita dor, as dores já estavam começando a ficar intensas de novo. E o enfermeiro veio me avaliar novamente para ver quantos centímetros de dilatação. E eu já estava com 10 centímetros de dilatação, ou seja, o bebê já estava ali quase na porta para vir. E aí ele me explicou que eu não podia ter mais anestesia, porque eu precisava sentir a pressão para que eu pudesse fazer força. Eu precisava sentir aquela vontade louca de empurrar que todo mundo fala, porque se eu não sentisse, se eu tomasse anestesia eu não ia sentir, e a bebê não ia nascer e eu ia ficar nesse processo para sempre, né? E então eu precisava sentir a pressão, então eu precisava sentir a dor. Então, o que ele me orientou era ir na ducha de novo, para que ela aliviasse. E ele pediu para que eu jogasse a água quente bem na barriga, para que a neném encaixasse rapidamente, fosse mais fácil, mais tranquilo. Então, fui pra ducha, fiquei lá, meu marido me ajudou, graças a Deus, porque eu não aguentava agachar, não aguentava mexer muitas pernas, que doía tudo doía. E aí eu fiquei na ducha um tempinho, aí fui pra salinha de novo, e ele pediu para que quando eu saísse da ducha eu voltasse pra salinha, desse umas voltinhas, mesmo uma salinha bem bobinha, só uma caminhadinha, só para que ela nem encaixasse mesmo. Então foi questão de minutos, assim, acho que uns 5 minutos, uns 20 minutos, né, que eu tomei a ducha, voltei, 20, 30 minutos, nesse processo foi bem rápido. Eu voltei fiz a leve caminhadinha lá dentro da salinha, e ele já voltou já pediu para eu sentar e ficar com as pernas, né, abertas. E eu tive que, naqueles negócios que coloca as pernas, ao invés de colocar as pernas, eu tive que colocar os pés e ficar com os pés bem assim, bem próximos. Toda vez que você sentir uma contração, você faz força, como se você quisesse fazer cocô. E eu falei, ok, vamos lá, né? E aí eu já tinha conversado com meu marido e eu tinha muito medo dessa parte, porque eu sabia que doía, mas ao mesmo tempo era prazeroso, né? Porque a bebê tava quase lá, mas eu tinha muito medo da dor e tava com muito medo. E meu marido falou assim, quanto mais força você conseguir fazer, mais rápido ela sai, porque pelo que a gente sabe, quando a gente faz força, né, nem sai, se você faz assim, volta. Então, quanto mais você conseguir segurar essa força, mais rápido vai ser esse trabalho, esse parto, né? Então, toda vez que eu sentia a contração, eu empurrava. E eu estava sentindo muita dor, e a dor era insuportável, eu gritava, e eu fazia muita força, eu ficava vermelha. Eu lembro que em cima de mim tinha uma luz, e eu só ficava olhando para aquela luz e fazia força. E respirava, e força, e nada. E aí veio uma médica, que tava junto com a enfermeira, a médica, e ela falou, nossa, já estou vendo o cabelinho dela, já estou vendo a cabecinha dela, continua assim. E toda vez que eu fazia força, eles ficavam, isso mesmo, Tícia, isso mesmo, continua, tá indo certo, vamos lá. Até que chegou um ponto que eu já não aguentava mais, eu tava ficando cansada, eu fazia força, e eu ficava cansada. Por mais que eu respirava, eu ficava já, sabe, cansadíssima. E aí a médica falava assim, calma, você tem que respirar, respire. Por mais que eu tentava ficar calma, eu tentava fazer a força o máximo possível para que a neném saísse. E eu não aguentava tanto tempo segurar aquela força, porque eu me cansava rápido. E por conta de eu estar cansada, a neném também estava, por conta desse
trabalho, né, ela estava ficando cansada. E por conta dela estar ficando cansada e não ser uma coisa boa, eles falaram que podiam me ajudar de uma forma, que era ajudando com ventosa. Ventosa é um negócio que eles colocam na cabecinha do neném, e conforme eu faço a força, eles ajudam puxando. Isso não é muito legal, né, porque puxa direto pela cabeça, mas ajuda muito. E como a bebê tava já meio que sofrendo, ela já estava cansada, eu estava cansada, eles falaram, a gente pode fazer desse jeito. E tudo que eu pensava era, e minha bebê, ela não vai se machucar, isso não é ruim pra ela, não quero que seja assim. E eu só senti, por mais que eu estava sentindo muita dor, eu não queria prejudicar a nossa bebê. E eles falaram que não ia prejudicar nem um pouco, que a única coisa era uma ajuda, eles iam ajudar. Então, rapidamente, eles chamaram uma equipe, entrou várias pessoas, médicos, enfermeiros na sala, e eu já fiquei meio desesperada, achei que estava acontecendo alguma coisa com a neném, e a cabecinha da neném já estava ali, eles já viam o cabelinho, era só questão de uma ajudinha, e aí o enfermeiro colocou uma epidural no meu acesso, colocou mais um pouco de epidural, e colocou... ocitocina, eu acho que é isso, pra ajudar, né, a dilatar, ajudar em alguma coisa, não sei, não vou me lembrar mais o que era. E veio várias gente, e aí ela falou assim que você sentir uma contração, você empurra. No que eu senti uma contração, eu empurrei umas 2, 3 vezes e a neném nasceu. E aí foi incrível. Sério, sem palavras. Ela nasceu e, sei lá, foi muito estranho, sabe? Porque no mesmo tempo que eu tava lá fazendo força, eles ajudaram puxando com a ventosa e de repente eles viraram e falaram, sua neném tá aqui, olha, nasceu. E eu só vi a bundinha dela assim, e ela ali, e ela não chorou, e ela não tava chorando, tava quietinha. E aí eles colocaram ela direto no meu peito, assim. Ela era tão magrinha, tão miudinha, tão pequenininha. E tudo que eu falava, ela tá bem, porque ela não chorava. E aí eles limparam ela, né, deram umas esfregadinhas assim. E aí ela deu aquele chorinho dela, tão gostosinho. E, nossa, foi incrível. E como ela tava com um pouquinho de sangue ainda... ela tava aqui nos meus peitos, né, na minha barriga, pro peito, porque ainda ela tava com o cordão umbilical. Ela tava escorregando e eu ficava, ela tá escorregando, tô com medo. E aí eu olhava aquele rostinho, olhava pra ela. Nossa, foi sensacional mesmo. Não tenho nem palavras pra explicar, só de lembrar da uma emoção, uma coisa. E meu marido tava do meu lado o tempo todo, me ajudando o tempo todo, e foi um maridão. Tem sido, né, um maridão, e o tempo todo segurando minha mão, o tempo todo lá comigo, e tudo que eu lembro de falar é a gente conseguiu, por mais difícil que foi, a gente conseguiu, doeu, não foi natural, teve que usar ventosa, mas a gente conseguiu, o bebê tava bem, ela tava saudável. E aí eles perguntaram se o meu marido queria cortar o cordão, ele foi e cortou, quase cortou no lugar errado, mas cortou certo, graças a Deus. E aí, nesse tempinho, ela ficou um tempinho aqui no meu colo. Logo em seguida, eles tiraram pra levar no berçário pra uma leve limpada, porque eles não dão banho. Dá uma leve limpada, colocar a primeira roupinha e logo entregaram ela pra gente. Nesse período que tava lá, eles tiveram que me dar alguns pontos. Eu levei alguns pontos tanto na periquita quanto no fiofó, porque a bebê saiu, que foi cortando tudo, mas foi cortes naturais, graças a Deus não teve que cortar, né, fazer os cortes eles mesmos, foi algo natural. E aí eu tive que tomar os pontos, e aí logo depois que eu tomei os pontos, a bebê tava comigo, então já nem lembrava mais de nada, eu nem sabia mais de dor. Não doía, porque eu estava com o efeito da epidural, então tava tudo ali anestesiado. E aí logo depois que eu terminou tudo ali, demorou bem bastante, porque foi bastante pontos. Não sei quantos ao certo, porque ela não me passou, mas foram bastantes, porque demorou pra caramba. E aí, logo em seguida, eu fui passada por uma outra maca, uma maca mais limpinha, que era essa maca que eu ia pro quarto de recuperação.
E a bebê tava do meu ladinho. E aí eles me deram uma bolacha de maisena com um suquinho, porque eu não tinha comido nada. E já era por volta das 1, 2 da manhã. Por aí, já era bem tarde. Como eu tinha tomado... tinha levado os pontos e tinha levado a epidural, eu tinha acabado de sair do quarto, eu não podia levantar durante 6 horas. A partir daquele momento eu tinha que ficar deitada durante 6 horas. E aí eles colocavam um piniquinho bem na minha bunda pra eu fazer xixi, pra ver se tava tudo funcionando direitinho. E era muito ruim porque a sensação era que eu queria fazer xixi e toda vez que eu ia tentar fazer xixi eu não conseguia, porque fazer xixi deitada é bem esquisito. E tudo que saía era sangue, né, porque acabou de sair o neném dali. Mas eu fiquei o tempo todo lá com a bebê do meu ladinho e meu marido ficou comigo até eu ir pro bloco de recuperação. E aí nesse bloco de recuperação, acho que eu cheguei lá, era umas 5 horas da manhã, meu marido teve que voltar pra casa, porque lá só ficam a mãe e o bebê. E nesse bloco eu fiquei com a minha bebê. E aí é uma salinha que ficam 3 mães e os bebês, e aí ficam separados por cortinas. E aí você fica na maca, tem um bercinho do lado. E aí na primeira noite, como eu não podia me levantar... Na primeira noite, assim, na primeira madrugada, né? Porque eu cheguei, era umas 4, 5 horas da manhã nesse bloco. Eu fiquei até umas 6, 7 horas sem poder me levantar. E como eu não podia me levantar, fazer as coisas assim, a neném ficou comigo na minha maca mesmo, deitada comigo. E aí logo depois, umas 7 da manhã, a enfermeira veio me ver. E aí ela me chamou, falou que eu podia levantar e ir pro banheiro, tomar um banho. Só não podia lavar o cabelo, porque às vezes as pessoas passam mal e aí elas orientam não lavar o cabelo. E aí ficou comigo o tempo todo pra ver se eu tomava banho, se tava bem. Como eu fiquei bem, voltei. Eu dei uma leve tontura, mas tava bem. Voltei pra minha cama, fiquei tranquila, passei a noite toda em claro, com medo de dormir e a neném chorar e eu não acordar. E sei lá, né, era tudo muito novo. E foi, assim, tudo muito novo mesmo. Tanto é que toda hora que eu achava ela chorar, dava uma leve choradinha, eu achava que era fome e não era. E aí tem uma hora que eu falei pra médica, tô achando que ela tá com fome, mas ela não come, não sei o que tá acontecendo. Aí ela falou, você já esticou a fralda? E eu fiquei me sentindo a pior mãe do mundo, porque eu nem lembrei que neném faz xixi e cocô, sabe? Você fica tão bitolado naquilo, neném tem que comer, neném tem que comer, neném tem que comer, que você esquece dos outros fatores. E aí ela tinha acabado de fazer aquele cocô bem pretinho, sabe? E eu achei que eu ia sentir nojo nos começos, mas foi bem tranquilo, Eu acho que quando o filho é seu, você nem liga pra essas coisas. E eu limpei ela, fiquei com ela, e aí no mesmo dia... Volta da 1 da tarde, meu marido podia me visitar, ele podia visitar da 1 até as 8, se eu não me engano. E ele ficou comigo. No segundo dia, a gente aprendeu a dar banho, foi meu marido que deu, junto com a médica, a gente deu banho nela. E foi muito gostosinho, chorei um pouquinho, mas ela era tão tranquila, ela sempre foi uma bebê muito tranquilinha, não chorava pra nada, muito de boa. Ela tomou a hepatite B, a vacina de hepatite B no hospital. Aí naquela noitinha ela ficou bem chorosa, bem irritadinha, só queria colo, eu fiquei com ela no colo. Mas ela era um amorzinho mesmo, sempre bem tranquilinha. E a gente tá assim, cheio de amores, sabe? Então, apaixonados por ela. Tudo que a gente pensa é, nossa bebezinha, e tudo que eu quero dizer, o que eu sinto é gratidão por ter ela comigo. E como ela nasceu no dia 11 de maio, às 11h53 da noite, eu fiquei domingo e segunda no hospital e só pude sair na terça-feira à tarde. E aí eles fazem o teste da orelhinha, fazem todos os testes com ela para ver se tá tudo bem. E graças a Deus estava tudo bem com ela e comigo. E aí, na terça-feira à tarde, voltamos para casa. Meu marido já registrou ela no hospital mesmo e tá tudo bem. E agora a nossa Chloe tá em casa, estamos amando ela e eu tô apaixonada, só gosto de olhar e ficar lá paquerando. E todo dia eu posto fotos ou vídeo no Instagram, então vou deixar aqui o link no meu Instagram do meu marido para que vocês possam ver e acompanhar. Então foi mais ou menos isso, não sei se eu dei muitos detalhes, se eu não dei, o vídeo já ficou muito grande, como vocês podem ver, eu falo demais,
mas eu acho que isso é um momento que não tem como não cortar certas partes. Mas essa foi a minha experiência com o quarto. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, deixem muitos likes e lógico, eu vou mostrar ela aqui nos vídeos também, quero fazer mais rotinas. É que ainda tá tudo muito novo, faz um mês agora que ela tá em casa, então tá tudo muito bom ainda, sabe? Então tá bem gostosinho. Espero que vocês tenham gostado, deixem muitos likes, se inscreva aí no canal, compartilhe com a galera para que essa família cresça cada dia mais e mais. Tenham uma ótima semana, beijão, fique com Deus e tchau, tchau!